Este vídeo foi possível graças ao Wondrium. Qual é o seu endereço? Não apenas o número da sua casa, ou o nome da sua rua. Onde você realmente está? Em uma cidade ou em uma vila que está em um país, em um continente, na Terra? Mas onde está a Terra? Ela está no sistema solar, entre Vênus e Marte, você pode dizer. Mas onde é isso? O sistema solar é a parte principal da nuvem de Oort, uma vasta coleção de cometas, asteroides e objetos gelados, girando nas fronteiras da esfera de influência do Sol. A nuvem de Oort reside na nuvem interestelar local, que está na cavidade local do braço de Órion da Via Láctea. A Via Láctea é uma galáxia espiral, com belos braços varridos por milhões e milhões de estrelas, todas girando em torno de um núcleo galáctico brilhante com um buraco negro supermassivo em seu centro. Com mais de 100 mil anos-luz de diâmetro, a Via Láctea é vasta, mas ainda é apenas uma fração do que podemos ver. Ao ampliar mais, você verá um grupo local, com 30 a 50 pequenas galáxias e um monstro em rota de colisão, a galáxia de Andrômeda. 2 vezes maior que a Via Láctea, Andrômeda está acelerando em nossa direção. Colidiremos em alguns bilhões de anos, destruindo-se mutuamente antes de se fundirem em uma só. Mas quando você amplia ainda mais, a iminente colisão de 2 galáxias parece insignificante. Na escala de milhões de anos-luz, a estrutura do superaglomerado de Virgem, uma coleção de milhares de galáxias, torna-se aparente. E ainda maior que isso é o superaglomerado de Laniakea, com centenas de milhões de anos-luz de diâmetro, contendo vários outros superaglomerados, como o nosso Virgem, que por sua vez é parte do complexo superaglomerado de Peixes Cetus, um filamento galáctico com quase 1 bilhão de anos-luz de extensão. E é agora que a teia cósmica se torna visível. Há mais filamentos como o nosso, assim como grandes cordas de superaglomerados. Também existem extensões gigantescas de espaço praticamente desprovidas de matéria, como o vazio de Bootes, uma área de 330 milhões de anos-luz, na qual descobrimos apenas 60 galáxias, uma mancha de tinta no céu pontilhado. Ampliando ainda mais, finalmente chegamos à borda do universo observável, onde a luz primordial tem viajado desde quase o começo dos tempos, 13 bilhões e 800 milhões de anos, para alcançar nossos olhos. Mas desde então, o universo se expandiu ainda mais, o que significa que a verdadeira distância até a borda do universo é de cerca de 46 bilhões de anos-luz em uma direção, o que significa que o universo observável completo é uma esfera com 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Estruturas maiores do que alguns bilhões de anos-luz são difíceis de definir com nossa tecnologia atual, em parte porque estamos tentando mapear algo que habitamos, e em parte porque pode haver um limite, algo que os cientistas chamam de o fim da grandeza. Mas em todos os níveis até este ponto, planetas, sistemas solares, galáxias, aglomerados, superaglomerados, o universo está cheio de estrutura. Não é uma confusão aleatória e caótica. Parece organizado. No entanto, o universo começou como uma sopa quente e densa de partículas. Por que deveria ser estruturado? Por que essa sopa quente evoluiu para um universo onde algumas partes são preenchidas com belos braços varridos por estrelas, enquanto outras são desertos estéreis? E mais importante, como sabemos? Como começamos este canal? Para começar, muita pesquisa e exploração profunda dos primeiros momentos do universo. E uma grande parte disso foi através da Wondrium, o serviço de assinatura educacional. E eu não estou exagerando. Wondrium costumava se chamar Great Courses Plus, que produzia séries de palestras em nível universitário, e agora expandiram para conter ainda mais conteúdo. De documentários de viagem e tutoriais a documentários de longa duração, a Wondrium agora é o melhor lugar para todo o seu conteúdo de alta qualidade e agradável que o tornará mais inteligente. Um grande exemplo disso é a série de palestras incomparáveis de Sean Carroll, Matéria Escura, Energia Escura. Estou atualmente ouvindo pela 3ª vez e aprendo algo novo a cada vez. 24 palestras de cosmologia de meia hora dadas pelo melhor comunicador científico que existe, por exemplo. Realmente me ajudou a entender o raciocínio por trás da teoria da inflação. Simplesmente magnífico. Não estou exagerando quando digo que, sem Wondrium, este canal pode não ter existido. É o melhor serviço de assinatura educacional que existe. E eles estão dando aos espectadores uma ótima oferta de um teste gratuito. Então, obtenha a fantástica educação que eu tive indo para Wondrium. Com História do Universo. Obrigado a Wondrium por apoiar a educação no YouTube. Mapeando o Cosmos.
O ano é 1502 e Nicolau Copérnico deveria estar estudando medicina em Pádua. É o centro da educação médica na Europa. Todos os melhores professores e alunos se reúnem lá para aprender como curar os doentes. Mas Nicolau é um polímata. Ele está aprendendo medicina, mas também está lendo Aristóteles, Plutarco e Platão, encontrando falhas nas teorias de Ptolomeu em seu tempo livre. Terminando seu diploma, ele retorna para casa na Polônia para trabalhar como médico para seu pai. Embora ele não se esqueça do cosmos, ou de nosso lugar nele. E assim, uma década depois, ele escreve um panfleto delineando sua agora ubíqua teoria. Nós não somos o centro do universo. A Terra orbita o Sol, assim como todos os outros planetas. Nós não somos especiais. Nicolau sabe o alvoroço que isso causará. Então, ele não publica imediatamente. Apenas em seu 70º ano, alguns dizem que é realmente em seu leito de morte que ele aprova a primeira cópia impressa, que o livro finalmente é publicado. E isso abala os alicerces da ciência, astronomia, filosofia e religião. Uma ideia tão perigosa e fantástica que seus defensores seriam perseguidos por décadas após sua publicação. A noção herética de que nossa Terra é apenas o terceiro planeta entre muitos. Na época, era um pensamento chocante, mas marcou apenas o começo de uma revelação maior. Pois se somos apenas um planeta orbitando uma estrela aleatória, o que isso nos faz? Não especiais. É uma realização triste a princípio, mas quando pensamos mais profundamente, ela abre um mundo de possibilidades. Se não somos especiais, o que mais está lá fora? Quem mais está lá fora? Para descobrir? Conhecido como o princípio copernicano, essa ideia agora é um fundamento da cosmologia moderna e tem dois postulados relacionados. 1. A Terra não é especial. Não ocupamos uma posição privilegiada no universo e 2, portanto, observações da Terra devem ser relativamente representativas de observações de qualquer outro lugar. Mas, isso é verdade? Uma descoberta moderna que confirmou isso foi a detecção da radiação cósmica de fundo em micro-ondas, ou CMBR. Um fundo estático difuso permeia o céu. Não importa em que direção você olhe, não importa quão poderoso seja seu telescópio, se você continuar ampliando uma parte do céu onde não há nada, ainda assim detectará uma leve radiação em micro-ondas, sempre com quase o mesmo comprimento de onda, emitida em um momento próximo ao início do universo, no momento em que a matéria esfriou o suficiente para que os prótons capturassem elétrons e se tornassem gás claro, está em toda parte. Nesse sentido, nosso pedaço do universo claramente não é especial. O espaço sideral, não importa em que direção você olhe, tem uma temperatura de cerca de 2,7 graus Kelvin. Não importa se você está flutuando no espaço próximo à Via Láctea ou além de uma distante Methusalé, a temperatura média do espaço vazio é praticamente a mesma. Mas há um problema óbvio com isso. Um que não exige um telescópio de alta potência para ser reconhecido. Nosso endereço cósmico está cheio de enormes estruturas, galáxias, superaglomerados, grandes paredes de estrelas com centenas de milhões de anos-luz de extensão e grandes vazios sem nada dentro. O universo claramente não é totalmente uniforme. Não somos especiais, mas há estruturas. Como podemos reconciliar essas duas ideias? Toda a estrutura em grande escala do universo pode ser explicada por duas forças opostas: expansão e gravidade. O universo começou quente e denso, e depois passou por 3 fases de expansão. A primeira durou uma fração de segundo e foi extrema. Isso é chamado de inflação. Em seguida, continuou a se expandir em um segundo estágio por vários bilhões de anos a uma taxa mais razoável, esfriando, se espalhando e desacelerando sua expansão. E nos últimos bilhões de anos, entrou em uma terceira fase, em que a expansão acelerou novamente. O que é responsável por esses regimes de expansão em mudança? A inflação inicial foi teoricamente causada por um campo misterioso chamado inflaton. A última expansão por uma energia misteriosa tão desconcertante que é simplesmente conhecida como energia escura. Na verdade, nós não sabemos com certeza, mas o que sabemos com certeza é a existência da gravidade, a tendência da massa de se agrupar, o que passou bilhões de anos lutando contra a rápida expansão. Quando uma parte do universo primitivo se tornou um pouco mais densa, essa sobredensidade atraiu mais matéria, o que consequentemente a tornou mais massiva e, portanto, a gravidade agiu ainda mais fortemente para trazer mais matéria para dentro. Nuvens de poeira e gás se tornaram estrelas, que se agrupam em galáxias e assim por diante. Foi e é a gravidade fazendo o que a gravidade faz, em seu nível mais básico. Problema resolvido, mas não completamente. Porque você não pode começar esse processo com um universo totalmente uniforme. De onde vieram as primeiras sobredensidades?
As melhores respostas que temos agora começaram a ser reveladas com telescópios espaciais no final da década de 1980 e a corrida para mapear todo o universo com resolução cada vez maior. O Cosmic Background Explorer, COBE, foi lançado da base aérea de Vandenberg, no sul da Califórnia, pela NASA em 1989. A Guerra Fria estava terminando e uma nova era de cooperação entre as superpotências globais estava prestes a começar. E que melhor maneira de começar essa nova era do que com a primeira foto de bebê do universo? O COBE tinha uma missão ousada: tirar imagens detalhadas de toda a esfera celeste e nos contar quão uniforme é a radiação de fundo. Em 24 de abril de 1992, os resultados foram estampados na primeira página do New York Times, grandes o suficiente para o mundo inteiro ler. Cientistas relatam percepção profunda sobre como o tempo começou. O COBE havia mapeado pequenas variações, anisotropias, na radiação cósmica de fundo em micro-ondas. Elas eram muito pequenas, apenas uma parte em 100 mil, mas estavam lá. Este resultado bombástico rendeu prêmios Nobel em 2006 para dois dos principais astrônomos do telescópio, John C. Mather e George F. Smoot, com o Comitê do Nobel marcando-o como o nascimento da cosmologia como uma ciência precisa. O sucesso do COBE levou a NASA a lançar outro telescópio em 2001, chamado Wilkinson Microwave Anisotropy Probe, ou WMAP. Isso provou ainda mais as capacidades impressionantes dos telescópios espaciais e, em vez de uma mancha vaga de regiões sub- e sobredensas, o WMAP foi capaz de mostrar estruturas finas e padrões começaram a emergir. Então, novamente, em 2009, o satélite Planck foi lançado pela Agência Espacial Europeia para obter uma imagem ainda melhor deste universo bebê. Cada experimento sucessivo continuou a demonstrar o mesmo princípio. Havia pequenas flutuações no universo muito primitivo, que, após serem esticadas pela expansão e agrupadas pela gravidade, levaram às estruturas que vemos hoje, e a dezenas de outros experimentos, telescópios e satélites, cada um descobrindo e mapeando novas partes dessa estrutura. De volta à Terra, um dos melhores telescópios para mapear o universo é o Sloan Digital Sky Survey. Empoleirado em uma montanha no Novo México, este telescópio cria um mapa de todo o céu de uma maneira incomum. Primeiro, os astrônomos tiram uma imagem óptica regular. Depois, eles criam uma placa de alumínio, com um orifício preciso perfurado para cada estrela, galáxia ou outro objeto astronômico na imagem. Eles então conectam um cabo de fibra óptica de cada um dos orifícios dessa placa a espectrógrafos, para que possam encontrar as cores das estrelas e, portanto, descobrir a que distância elas estão e a que velocidade estão se movendo. Essas placas de alumínio que coletam arco-íris são perfuradas sob medida e capturam uma fatia única do universo. Até agora, mais de 10 mil placas foram perfuradas. Combinando dados de diferentes pesquisas, os astrônomos conseguiram definir Laniakea, nosso superaglomerado local. Este é o nosso lar, um grupo de milhares de galáxias todas unidas pela gravidade. E nossos mapas do universo estão repletos de muitos outros lugares fantásticos. É claro, estendendo-se do nosso próprio grupo local de galáxias está o superaglomerado de Virgem, cujos tentáculos se conectam ao superaglomerado de Centauros. Além disso, está o superaglomerado de Perseus Peixes e a parede do Polo Sul, que se estende por mais de 1 bilhão de anos-luz. E a Grande Muralha Sloan está a cerca de 1 bilhão de anos-luz na outra direção, uma estrutura igualmente colossal. E alguns astrônomos acreditam que a Via Láctea e uma grande parte de Laniakea realmente residem dentro de outro vazio supermassivo, conhecido como KBC, proposto para ter quase 2 bilhões de anos-luz de diâmetro, embora sua existência ainda seja muito debatida. Mas mesmo esses foram ofuscados por uma descoberta recente. O Grande Arco foi descoberto em 2021 e está a cerca de 9 bilhões de anos-luz de distância. Acredita-se que se estenda por 3,1 bilhão de anos-luz, 3,5% do cosmos observável. E é tão grande que desafia nossas suposições sobre o universo nas maiores escalas. Se você ampliar tudo, aparece um padrão. Filamentos se unem em paredes e aglomerados, com grandes vazios pendurados entre eles. A teia cósmica. Mas matematicamente, qual é a estrutura dessa teia? É como almôndegas de matéria em uma sopa de vazio? Ou panquecas de matéria arranjadas em ângulos caprichosos? Ou talvez haja uma terceira maneira mais precisa de pensar sobre isso?
Surpreendentemente, responder a esta pergunta aparentemente ridícula: qual metáfora de cozinha a estrutura em grande escala do nosso universo mais se assemelha? Obcecou o campo da cosmologia por décadas. Verdade, orgulho e prêmios Nobel estavam em jogo. Nas maiores escalas, o universo é como uma sopa de almôndegas. Um favo de mel ou uma esponja? Almôndega, favo de mel, esponja. Estrutura do universo. Um veterano grisalho do programa atômico soviético está sentado em seu escritório em Moscou, contemplando o universo. Como surgiu a estrutura em grande escala do universo? Ele se pergunta. Talvez suas contemplações o deixem com fome de almoço. Do outro lado do mundo, um canadense de temperamento calmo está sentado em seu escritório em Princeton, contemplando o universo. Como partículas minúsculas se tornam galáxias enormes? Pensamentos igualmente provocadores de fome. Então, talvez ele desça até a cafeteria para fazer uma pausa. O nome desse astrônomo na América é Jim Peebles. Ele eventualmente ganharia o Prêmio Nobel de Física em 2019 por descobertas teóricas em cosmologia física. Ele e outros da escola americana acreditavam que a matéria no universo era organizada como almôndegas em uma sopa de baixa densidade. A matéria atrairia matéria, que atrairia mais massa, aglomerando-se em montagens aproximadamente esféricas, deixando vastas áreas de baixa densidade. Essa foi uma abordagem de baixo para cima. A estrutura em grande escala se forma a partir do agrupamento de estruturas de menor escala. Enquanto isso, atrás da cortina de ferro, os astrônomos soviéticos estavam ocupados desenvolvendo sua própria teoria. Yakov Zeldovich era o russo que refletia sobre o cosmos. Nos anos 70, ele era um físico renomado que havia se formado no programa nuclear soviético, antes de voltar sua atenção para a estrutura em grande escala do universo. Ele desenvolveu uma teoria onde a densidade no universo era organizada em panquecas bidimensionais. E onde as panquecas se sobrepunham, você teria a formação de galáxias. Dessa forma, a estrutura em grande escala vem primeiro, e as galáxias são formadas a partir delas. No universo de Zeldovich, há grandes vazios, com filamentos nas bordas das panquecas e aglomerados onde as panquecas se intersectam. Zeldovich era um cientista brilhante, com muita influência na União Soviética, mas por causa de seu papel, ele raramente ou nunca era permitido deixar a URSS. Então suas ideias demoraram mais para se disseminar do que poderiam ter. E assim, no auge da Guerra Fria, você tinha Jim Peebles, um canadense de fala mansa vivendo nos EUA, defendendo um universo dominado por aglomerados de almôndegas. E a escola russa, liderada por um veterano endurecido do programa atômico soviético, acreditando no modelo de panquecas. Almôndegas versus panquecas. Não há evidências de animosidade entre os dois, mas sem dados concretos, cada um se apegou às suas próprias crenças. Mas, felizmente, entre eles, havia um intruso improvável, Martin Rees, um astrônomo inglês que um dia se tornaria o astrônomo real do Reino Unido. Ele atuou como uma espécie de intermediário entre as escolas americana e russa. Os ingleses eram mais permissivos quanto às reuniões que podiam comparecer do que os americanos ou os russos. E assim, o pós-doutorado de Rees, um homem do Kentucky chamado Richard Gott, desenvolveu então uma terceira teoria que melhor corresponde aos achados de experimentos posteriores, como o Sloan Digital Sky Survey. Gott conheceu Zeldovich em uma conferência na Estônia, então parte da URSS, em 1977. E esse encontro, juntamente com desenvolvimentos na observação, levaria a uma nova compreensão do universo. Conforme relatado por Gott em seu livro The Cosmic Web, Zeldovich era um personagem. Sempre use a mediana, disse ele. Na Rússia, os relógios não são feitos muito bem, então quando os amigos se reúnem, eles comparam os horários em seus relógios. Um diz 5 minutos para as 5, outro diz 5 horas, o outro diz 11 horas. Use a mediana. Inspirado pelo brilhante soviético, Gott desenvolveria uma nova teoria. O universo é como uma esponja. A topologia do universo de Gott fica conceitualmente entre as almôndegas americanas e as panquecas russas. De acordo com ele, regiões de alta e baixa densidade estão conectadas e são complementares. Em outras palavras, você poderia trocar alta densidade por baixa densidade e seria o mesmo. À medida que novos mapas, como os do Sloan Digital Sky Survey, se tornaram disponíveis, essa é a estrutura que foi observada. Nem almôndegas nem panquecas, mas uma esponja. Mas isso não é tudo que nossos telescópios viram. À medida que nossos métodos de escanear os céus melhoraram e vimos mais longe no tempo com detalhes crescentes, algo estranho foi observado. Um fenômeno referido por alguns como o fim da grandeza. Por volta de 1 bilhão de anos-luz, o universo finalmente se torna homogêneo.
o mesmo em todos os lugares. A estrutura em grande escala desaparece. Por quê? Imagine que você está no Equador, de pé sobre o Equador. Olhe para o céu noturno com um telescópio poderoso e observe a radiação cósmica de fundo em micro-ondas em toda a sua majestade. Faça uma medição cuidadosa da sua temperatura. Agora voe para a Indonésia, no Equador, no lado oposto da Terra, e olhe para cima. Se você fizer uma medição cuidadosa da temperatura da RCMB, descobrirá que ela corresponde à medição que você fez no Equador. A luz de cada ponto levou cerca de 14 bilhões de anos para chegar até você, o que significa que os pontos agora estariam a 28 bilhões de anos-luz de distância, exceto que o espaço se expandiu nos anos subsequentes. Então eles estão realmente muito mais distantes do que isso. E ainda assim, o universo tem apenas cerca de 13,8 bilhões de anos. Simplificando, não houve tempo suficiente para que a luz que você viu na Indonésia tivesse chegado à luz que você viu no Equador. Então, como eles poderiam estar na mesma temperatura? Como poderiam saber qual temperatura concordar se não podiam termodinamicamente se comunicar entre si? Coincidência, você pode pensar? Então você escolhe outros 2 pontos aleatórios no céu. Eles também corresponderão à temperatura com uma diferença de uma parte em 100 mil. Este é o problema do horizonte. Quando você olha para a radiação de fundo em micro-ondas, ela é extremamente uniforme. Tudo tem a mesma temperatura, não importa para onde você olhe. Quando você olha para imagens coloridas de experimentos como o Dewey Map ou o Planck, as diferenças de cor são enganosas. As diferenças entre vermelho e azul são, na verdade, mínimas. São diferenças de uma parte em 100 mil. Para quase todos os efeitos práticos, é a mesma temperatura. Mas isso coloca um desafio físico fundamental, e é uma das razões para o desenvolvimento da ideia de inflação. A teoria, proposta por Alan Guth na década de 1980, é que deve ter havido uma expansão muito rápida no início do universo. Com a inflação, partes do universo que agora estão separadas por distâncias inimagináveis poderiam ter estado em muita proximidade no passado distante. Mas para que a inflação resolva o problema do horizonte, a expansão teria que ter ocorrido muito mais rápido do que a velocidade da luz. Isso pode parecer contraintuitivo por causa do limite de velocidade universal da luz, mas isso só se aplica à matéria e à energia dentro do universo. O próprio espaço não precisa obedecer ao limite de velocidade. De fato, devido à taxa de expansão do universo, o espaço hoje ainda está se expandindo mais rápido do que a velocidade da luz. 2 galáxias a mais de 15 a 20 bilhões de anos-luz de distância estariam se afastando uma da outra mais rápido do que a luz. Isso significa que a parte do universo que você viu na Indonésia e a parte que você viu no Equador costumavam estar muito mais próximas. Tão próximas, de fato, que poderiam se equilibrar para praticamente a mesma temperatura e causar a uniformidade que vemos quando olhamos para fora. Mas é claro, a inflação é uma afirmação extraordinária, para a qual provas extraordinárias são necessárias. E a prova observacional definitiva para essa teoria permanece difícil de alcançar. Apesar disso, provas indiretas continuam a se acumular, o que torna a inflação uma teoria atraente. Como sabemos, um universo que passou por inflação seria homogêneo, o que, em grandes escalas, o nosso é. Um universo inflacionário também seria plano, como o nosso parece ser. Essa planicidade não se refere ao número de dimensões, mas sim ao efeito da densidade da matéria e da energia no universo. Cosmologistas podem medir a forma do universo de 2 maneiras independentes. Primeiro, eles podem contar toda a massa e energia do universo e dividi-la pela densidade crítica de energia, a densidade na qual o universo seria plano. E eles também podem medi-la geometricamente, medindo ângulos. Em uma esfera de curvatura positiva, como a Terra, um triângulo desenhado na superfície terá ângulos que somam mais de 180 graus. A geometria tridimensional do universo seria fechada, assim se tivesse mais massa nele. Eventualmente, a gravidade puxaria tudo junto em um Big Crunch. Em um universo com menos massa, a expansão continuaria para sempre e o espaço seria hiperbólico. Seria como a superfície interna de um donut. Em um universo plano, linhas retas e ângulos fazem sentido. Triângulos têm ângulos que somam 180 graus. E os resultados de ambos os tipos de experimentos mostram que o que temos é um universo plano, o que é mais um ponto para a inflação. E assim, isso é uma forte evidência para a teoria. Mas como então a inflação funcionou para criar o universo que vemos?
um de quase perfeita homogeneidade, mas não exatamente perfeito. Muito pode ser aprendido com a foto de bebê, a radiação cósmica de fundo em micro-ondas, que nos mostra os efeitos pós-primordiais de muito cedo as flutuações de densidade no universo primitivo. Mas qualquer coisa antes da RCMB, que foi emitida cerca de 380 mil anos após o Big Bang, é obscurecida pelo fato de que tudo estava quente demais para a luz viajar em linhas retas. Elétrons excitados continuavam atrapalhando, e a inflação supostamente aconteceu dentro de uma fração minúscula de segundo após o nascimento do universo. E assim, há quase 380 mil anos de física, que estão ocultos pela névoa da radiação de 3 graus. De onde vieram as primeiras flutuações? A melhor resposta que temos agora começou a ser revelada com telescópios espaciais no final dos anos 1980, e a corrida para mapear o universo inteiro com resolução cada vez maior. O Cosmic Background Explorer, COBE, foi lançado da base aérea de Vandenberg, no sul da Califórnia, pela NASA, em 1989. A Guerra Fria estava acabando e uma nova era de cooperação entre as superpotências globais estava prestes a começar. E que melhor maneira de iniciar esta nova era do que com a primeira foto de bebê do universo. O COBE tinha uma missão ousada: tirar imagens detalhadas de toda a esfera celestial e nos dizer o quão uniforme a radiação de fundo realmente é. Em 24 de abril de 1992, os resultados estavam estampados na primeira página do New York Times, grandes o suficiente para que o mundo inteiro lesse. Cientistas relatam percepção profunda sobre como o tempo começou. O COBE havia mapeado pequenas variações, anisotropias, na radiação cósmica de fundo em micro-ondas. Eram muito pequenas, apenas uma parte em 100 mil, mas estavam lá. Este resultado de destaque rendeu prêmios Nobel em 2006 para 2 dos principais astrônomos do telescópio, John C. Mather e George F. Smoot, com o Comitê do Nobel marcando-o como o nascimento da cosmologia como uma ciência precisa. O sucesso do COBE levou a NASA a lançar outro telescópio em 2001, chamado Wilkinson Microwave Anisotropy Probe, ou WMAP. Isso provou ainda mais as capacidades notáveis dos telescópios espaciais, e em vez de uma vaga mancha de regiões sub- e superdensas, o WMAP conseguiu distinguir estruturas mais finas, e padrões começaram a emergir. Então, novamente, em 2009, o satélite Planck foi lançado pela Agência Espacial Europeia para obter uma imagem ainda melhor desse universo bebê. Cada experimento sucessivo continuou demonstrando o mesmo princípio. Havia pequenas flutuações no universo muito primitivo, que após serem esticadas pela expansão e aglomeradas pela gravidade, levaram às estruturas que vemos hoje. E existem dezenas de outros experimentos, telescópios e satélites, cada um descobrindo e mapeando novas partes dessa estrutura. De volta à Terra, um dos melhores telescópios para mapear o universo é o Sloan Digital Sky Survey. Situado em uma montanha no Novo México, este telescópio cria um mapa de todo o céu de uma maneira incomum. Primeiro, os astrônomos tiram uma imagem óptica regular. Depois, eles criam uma placa de alumínio, com um orifício preciso perfurado para cada estrela, galáxia ou outro objeto astronômico na imagem. Eles então passam um cabo de fibra óptica de cada um dos orifícios nesta placa para espectrógrafos, para que possam encontrar as cores das estrelas e, portanto, descobrir quão distantes estão e quão rápido estão se movendo. Essas placas de alumínio colecionadoras de arco-íris são perfuradas sob medida e capturam uma fatia única do universo. Até agora, mais de 10 mil placas foram perfuradas. Ao combinar dados de diferentes levantamentos, os astrônomos conseguiram definir Laniakea, nosso superaglomerado local. Este é o nosso lar, um grupo de milhares de galáxias, todas ligadas pela gravidade. E nossos mapas do universo estão repletos de muitos outros lugares fantásticos. Claro que, estendendo-se do nosso próprio grupo local de galáxias, está o superaglomerado de Virgem, cujos tentáculos se conectam ao superaglomerado de Centauro. Além disso, está o superaglomerado Perseus Peixes e a parede do Polo Sul, que se estende por mais de 1 bilhão de anos-luz. E a Grande Muralha de Sloan está a cerca de 1 bilhão de anos-luz na outra direção, uma estrutura igualmente gigantesca. E alguns astrônomos acreditam que a Via Láctea e grande parte de Laniakea realmente residem dentro de outro vazio supermassivo,
conhecido como KBC, proposto para ter quase 2 bilhões de anos-luz de diâmetro, embora sua existência ainda seja debatida fervorosamente. Mas mesmo essas foram ofuscadas por uma descoberta recente. O arco gigante foi descoberto em 2021 e está a cerca de 9 bilhões de anos-luz de distância. Acredita-se que se estenda por 3,1 bilhão de anos-luz, 3,5% do cosmos observável, e é tão grande que desafia nossas suposições sobre o universo nas maiores escalas. Se você der zoom até o final, aparece um padrão. Filamentos se conectam em paredes e aglomerados, com grandes vazios pendurados entre eles. A teia cósmica. Mas, matematicamente, qual é a estrutura dessa teia? É como almôndegas de matéria em uma sopa de vazio, ou panquecas de matéria dispostas em ângulos inclinados? Ou talvez haja uma terceira maneira, mais precisa, de pensar nisso. Surpreendentemente, responder a essa pergunta aparentemente ridícula. Qual metáfora de cozinha mais se assemelha à estrutura em grande escala do nosso universo? Obcecaria o campo da cosmologia por décadas. A verdade, o orgulho e os prêmios Nobel estavam em jogo. Nas maiores escalas, o universo é como uma sopa de almôndegas, um favo de mel ou uma esponja. Um veterano grisalho do programa atômico soviético está sentado em seu escritório em Moscou, contemplando o universo. Como surgiu a estrutura em grande escala do universo? Ele se pergunta. Talvez suas contemplações o deixem com fome para o almoço. Do outro lado do mundo, um canadense tranquilo está sentado em seu escritório em Princeton, contemplando o universo. Como as pequenas partículas se tornam enormes galáxias? Pensamentos igualmente indutores de fome. Então, talvez ele desça até a cafeteria para uma pausa. O nome desse astrônomo na América é Jim Peebles. Ele eventualmente ganharia o Prêmio Nobel de Física em 2019 por descobertas teóricas em cosmologia física. Ele e outros da escola americana acreditavam que a matéria no universo estava organizada como almôndegas em uma sopa de baixa densidade. A matéria atrairia matéria, que atrairia mais massa, aglomerando-se em conjuntos aproximadamente esféricos, deixando vastas áreas de baixa densidade. Esta era uma abordagem de baixo para cima. A estrutura em grande escala se forma a partir de aglomerações de estruturas em menor escala. Enquanto isso, atrás da cortina de ferro, os astrônomos soviéticos estavam ocupados desenvolvendo sua própria teoria. Yakov Zeldovich era o russo meditando sobre o cosmos. Nos anos 70, ele era um físico renomado que havia ganhado destaque no programa nuclear soviético, antes de voltar sua atenção para a estrutura em grande escala do universo. Ele desenvolveu uma teoria na qual a densidade no universo era organizada em panquecas bidimensionais, e onde as panquecas se sobrepunham, você teria a formação de galáxias. Dessa forma, a estrutura em grande escala vem primeiro, e as galáxias são formadas a partir delas. No universo de Zeldovich, há grandes vazios, com filamentos nas bordas das panquecas, e aglomerados onde as panquecas se intersectam. Zeldovich era um cientista brilhante, com muita influência na União Soviética, mas devido ao seu papel, ele raramente, se é que alguma vez, teve permissão para deixar a URSS. Portanto, suas ideias demoraram mais para se disseminar do que poderiam ter. E assim, no auge da Guerra Fria, você tinha Jim Peebles, um canadense de fala mansa vivendo nos EUA, defendendo um universo dominado por aglomerações de almôndegas. E a escola russa, liderada por um veterano endurecido do programa atômico soviético, acreditando no modelo de panquecas, almôndegas contra panquecas. Não há evidências de animosidade entre os dois, mas sem dados concretos, cada um manteve suas próprias crenças. Mas felizmente, entre eles, havia um intruso improvável, Martin Rees, um astrônomo inglês que um dia se tornaria o astrônomo real do Reino Unido. Ele agiu como uma espécie de intermediário para as escolas americana e russa. Os ingleses eram mais permissivos sobre quais reuniões eles podiam participar do que os americanos, ou os russos. E assim, o pós-doutor de Rees, um homem do Kentucky chamado Richard Gott, desenvolveu uma terceira teoria que corresponde melhor às descobertas de experimentos posteriores, como o Sloan Digital Sky Survey. Gott conheceu Zeldovich em uma conferência na Estônia, então parte da URSS, em 1977. E este encontro, juntamente com os avanços na observação, levaria a uma nova compreensão do universo. Conforme contado por Gott em seu livro The Cosmic Web, Zeldovich era um personagem. Sempre use a mediana, disse ele. Na Rússia, os relógios não são muito bem feitos. Então, quando os amigos se reúnem, eles comparam as horas em seus relógios. Um diz 5 minutos para as 5, outro diz 5 horas, o outro diz 11 horas. Use a mediana. Inspirado pelo brilhante soviético, Gott desenvolveu uma nova teoria. O universo é como uma esponja.
A topologia do universo de Gott está conceitualmente entre as almôndegas americanas e as panquecas russas. Segundo ele, as regiões de alta e baixa densidade são conectadas e complementares. Em outras palavras, você poderia trocar alta densidade por baixa densidade e seria o mesmo. À medida que novos mapas, como os do Sloan Digital Sky Survey, se tornaram disponíveis, essa é a estrutura que foi observada. Nem almôndegas, nem panquecas, mas uma esponja. Chegados aqui, você ainda não viu este outro documentário sobre o espaço? Eu não perderia, hein?